E aí, moçada, segunda aula da segunda aula. Essa aula vai ser grandinha. Vamos aprender a representar os átomos, tá bom? Bom, uma representação genérica de átomo tem essas três partes. Você tem o símbolo daquele átomo, que para o oxigênio é a letra O, para o cloro é Cl e por aí vai. Você tem dois números, um número embaixo e um número acima. Assim, O, flúor, número embaixo nome, número embaixo 9 e número acima 19. Tá. Agora você precisa saber o que significa cada número. Vamos começar pelo de baixo. O número de baixo se chama número atômico e o significado físico dele o número atômico é exatamente o número de prótons daquele átomo. Tá? Então, portanto, o número de prótons. Ok. Só que isso tem uma relevância enorme na definição e no reconhecimento dos elementos químicos. Por quê? Porque o número de prótons no núcleo é extremamente relevante para as propriedades que aquele átomo vai apresentar. Ele determina as propriedades do átomo. Portanto, o átomo que tem 9 prótons no núcleo se comporta como flúor, sempre, né? Portanto, para você saber qual que é o átomo de flúor, você tem que olhar para o número de prótons. Se ele tiver 9 prótons, pronto, é o átomo de flúor, tá? Então, o número atômico identifica o elemento químico. Eu costumo dizer o seguinte, o número atômico é o RG, é o CPF, é o passaporte, é a carteira de motorista, é a carteira de vacinação do átomo. Tudo que você precisa saber dele está no número de prótons no núcleo. Né? Se você quer saber quem é ele, olhe para o número atômico, tá bom? Então, duas coisas que você precisa saber aqui. Primeiro que agora você consegue definir elemento químico do jeito certo. Um elemento químico é a junção ali de todos os átomos com o mesmo número atômico. Então, o que é oxigênio? Oxigênio é a junção, ali, o conjunto de todos os átomos que têm 8 elétrons no seu núcleo. E esses átomos têm um comportamento especial, que é o comportamento do oxigênio. O que é flúor? É o conjunto de átomos que tem 9 prótons no seu núcleo, de tal forma que esses átomos se comportam de uma maneira especial, que é a maneira como o flúor se comporta. Tá? Então, elemento químico é uma definição atrelada ao número atômico. Bem, e aí uma coisa que você precisa estar ligado é que se você tem um átomo de flúor aqui, ó, 9,19, e outro átomo de flúor diferente, 9,20, perceba que os dois são átomos de flúor. Por que eu sei que os dois são flúores? Por conta do 9. Se o número atômico é igual, significa que você está falando do mesmo elemento químico. Um elemento químico não precisa ter um único átomo, ele pode ter diferenças, por exemplo, nesse número aqui de cima. Mas o que é igual sempre? O número atômico, tá? Bom, e aí outra coisa que você precisa ter em mente desde cedo é que, como todo átomo é eletricamente neutro, eu falei isso na aula passada, né? Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso para garantir que a carga de um próton que está no núcleo ela vai ser compensada pela carga de um elétron que está na eletrosfera. Tá bom? Bem, vamos falar do segundo número. O número verde aqui que aparece em cima é chamado número de massa, que você precisa saber sobre ele. O número de massa, eu costumo brincar, é um número, né? Então, portanto, ele sempre vai ser um número inteiro, né? Ele sempre vai ser inteiro, nunca vai ter vírgula. O número de massa é sempre um número inteiro, tá? E o que ele representa? Se a massa ela vem primariamente dos prótons e dos nêutrons, visto que os elétrons têm massa muito pequena, então o número de massa precisa informar a quantidade de prótons e de nêutrons, para que você tenha noção da massa. E aí sim você consegue determinar comigo o seguinte, que o número de massa ele é idêntico à soma de prótons com os nêutrons. Ó. O número de massa é igual a prótons mais nêutrons, tá?
Portanto, o número de massa é um número que informa quantas partículas estão no núcleo. A gente chama de nucleons, né? As partículas no núcleo. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para um exemplo para você pegar as ideias. Determine junto comigo, esse não precisa fazer antes, todos esses números. Prótons, elétrons, número de massa e número de nêutrons. Tá. Começando pelo primeiro. Qual é o número de prótons? Gente, este é o número atômico, concordam? É o número de baixo. Z igual a 9, número atômico. Só que o número atômico é igual ao número de prótons pela definição, porque o número de prótons identifica o átomo, né? Portanto, descobrimos que o número de prótons é 9. Vamos substituir isso aqui, ó. Prótons igual a 9. Beleza, matamos o começo. Quantos elétrons existem nessa espécie? Se não existe nenhum tipo de carga indicada aqui com maisinho, com menos, com 2 mais, com 2 menos, se não tem nada escrito aqui, significa que é neutro. Tá? Então, ó, se é eletricamente neutro, o número de prótons é idêntico ao de elétrons. E, portanto, elétrons é exatamente igual a 9, porque 9 é o número de prótons. E aí, ó, 9 igual ao número de elétrons. Então, substitui aqui, pronto. Então, número de elétrons é 9 também. Note que estes dois são iguais porque são eletricamente, a espécie é eletricamente neutra, é um átomo. Bom, qual é o número de massa? Esse é direto, né? O número de massa é o número que está aqui em cima, né? Sobrescrito, portanto, 19. Substitui aqui. E aí o número de nêutrons costuma ser aquele que você tem um pouco mais de dificuldade para calcular. Mas veja como é razoavelmente direto também. O número de massa, ele é a soma de prótons com nêutrons. E a gente já tem o número de massa e já tem o número de prótons. Então falta uma informação e a gente consegue achar. Ó, o número de massa é 19, tá aqui, e o número de prótons é 9, tá aqui, né? Então 9 mais alguma coisa dá 19. Se você gosta de um raciocínio lógico, você sabe que 9 mais 10 é 19, né? 9 mais 10, 19. Então você tá ligado já meio que de cara que o número de nêutrons é 19. É 10, porque 9 mais 10 dá o 19. Mas como você consegue fazer isso de um jeito assim, com uma manipulação algébrica? E aí o caminho é você jogar este 9 para o outro lado e aí ele troca de sinal. Você sabe dessa regrinha, né, de equação do primeiro grau? Passa para o outro lado trocando o sinal. Então agora fica 19 menos 9. Ó. Reparou que ele trocou de sinal? E aí isso é igual ao número de nêutrons. Então, finalmente, 19 menos 9 é 10, então nêutrons igual a 10. Substitui aqui e estamos em casa, né? Então, agora você sabe calcular todos os coeficientes, todos os números relevantes de um átomo. Espero que você tenha entendido bem, que essa aula não tenha se enrolado para te passar informação. Nos encontramos na aula seguinte com mais exemplos para a gente resolver junto, tá bom? Até já!